Levante a sua Bíblia aberta em Atos 7:17. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus. No momento que eu abri a boca é minha, mas que as palavras sejam dirigidas do Senhor. Que o Senhor fale com todos os sinceros, que de coração aberto vieram te ouvir. Usa a minha boca e abençoe. Que essa palavra possa, no nome de Jesus, meu Deus, abençoar todos que ouvirem. Abre o entendimento, que o bloqueio dessa mente seja arrancado, que o mal não consiga bloquear, e que nada do que for falado se perca. E quem crê diga amém. Agora, preste bastante atenção. Estevão estava pregando e ele estava contando a história de Moisés e do povo de Israel. A Bíblia diz assim, em Atos 7:17: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Eu quero que você leia de novo isso aí e grave isso. Aproximando-se, porém, o tempo de quê? Da promessa que Deus tinha feito a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou aonde? No Egito. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Aproximando-se o tempo da promessa se cumprir. Quem nos fez a promessa é fiel e não falha. Diga, quem fez a promessa é fiel e vai cumprir. Eu creio nas promessas de Deus. Estava perto da promessa se cumprir. E quando chegou perto da promessa se cumprir, o povo começou a se multiplicar no Egito. Não vai ser no seu tempo, no meu tempo, vai ser no tempo certo, no tempo de Deus. Não fique ansioso. Agora vamos falar o que acontece antes da promessa se cumprir e o que acontece depois que a promessa se cumpre. A Bíblia diz assim, versículo 18: até que se levantou outro rei, que não conhecia quem? A José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Olha para mim, por favor. Entenda isso. Quando José foi para o Egito, Deus tirou ele de escravo e colocou como governador. Deus tem poder para fazer isso. Deus tirou Davi de trás das malhadas e colocou como rei de Israel. Deus pode tirar você da sua situação e te levar à honra, à vitória, porque Ele é Deus, Ele é grande. Diga, Deus pode tudo. Tem coisas que o homem pode, tem coisas que nenhum homem pode, por mais poder que ele tenha, mas tem coisas que só Deus pode. Amém? E que aconteça na sua vida aquilo que só Deus pode, para Ele mostrar que Ele é Deus. Então José, ele tinha uma credibilidade com aquele faraó. Mas, conforme morriam, vinha outro. E esse não considerou a José. E ele usou de astúcia. Preste atenção. Você vai encontrar no seu caminho pessoas que vão usar de malandragem. Por isso que a pessoa de Deus, você não consegue enrolar ela, porque ela ora antes de fazer as coisas. Ela é viva no que está fazendo. Ela não acredita em todo mundo fácil. Ela não assina qualquer coisa. Ela desconfia das coisas muito fáceis. Quando a pessoa é de Deus, você não engana ela não. Porque se ela está bem com Deus, ela ora a Deus. Deus deixa ela inquieta. Ela não cai nos golpes.
E não fique preocupado com as pessoas que usam de falsidade, de astúcia, porque nenhuma arma forjada vai prosperar contra você. Nenhuma língua mentirosa, bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Não fique preocupado com o mal, porque a promessa vai se cumprir. E se alguém usar de malandragem com você, ainda que use de malandragem, Deus transforma em vitória para você. Amém? Você tem um Deus, diga eu tenho um Deus. Agora ele usou de malandragem. Aí diz assim a Bíblia, parei no versículo 19, não é isso? Diz assim, não, versículo agora 20. Nesse tempo difícil, nasceu quem? Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Olha para mim, por favor. Aprenda, sempre em momentos difíceis nascem oportunidades. Sempre na dificuldade tem oportunidade. Enxergue as oportunidades, agarre as oportunidades que Deus te dá, não despreze. Sempre nas dificuldades tem alguma oportunidade aparecendo. Consiga enxergá-las e aproveitá-las. Nasceu Moisés no momento difícil, ficou 3 meses com os pais. Aí diz assim, versículo 21. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e o quê? E obras. Entenda isso, por favor. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. No processo, até a promessa de Deus se cumprir na sua vida, você vai precisar, muitas das vezes, se afastar de coisas e de pessoas que você ama e que você não quer. Mas devido ao processo, é necessário. Tem gente aqui que a filha está estudando em outro país, o filho está estudando fora, dá saudade, mas é necessário. Deus está preparando ele para alguma coisa grande. Tem gente aqui que o marido está tendo que trabalhar muito, e você está ficando muito distante, porque ele está pegando estrada, ele está viajando muito, está difícil, mas é o tempo do processo, até a promessa o quê? Se cumprir. Tem gente que teve que se desfazer de um carro, teve que se desfazer de uma casa para poder investir, mas é o tempo do processo, porque quando a promessa se cumprir, tudo que se afastou volta. Amém? A mãe de Moisés teve que se afastar de Moisés, e ele estava sendo preparado no Egito, mas depois que a promessa se cumpriu, ela ficou junto com o filho e a família dela. Mas naquele período teve que ter um afastamento, era necessário. Então não seja uma pessoa sentimental, que fica chorando porque perdeu a casa, porque perdeu o carro, porque teve que vender, porque seu filho está longe, porque a situação está dura. Isso faz parte do processo. Amém? Você já deve ter comido comidas que, se você acompanhasse o processo dela sendo feita, você não ia comer, porque o processo é feio, mas a comida fica gostosa. Já aconteceu isso com você? Comigo também. Uma vez eu comi uma comida tão gostosa na casa de um familiar meu, que eu fui perguntar, como é que é feito isso? Melhor só não saber não. O processo é difícil, mas depois fica bonito. O problema é que as pessoas querem ser honradas sem passar no processo. As pessoas querem ser honradas no tempo dela, mas a promessa vai se cumprir no tempo de Deus. Aguarde, confie e fique firme na sua fé. E se precisar se afastar de pessoas que você ama, de coisas que você não queria abrir mão, não tenha medo de abrir mão, porque depois volta para você melhor. Amém? Aí diz assim, até aí você entendeu? Versículo 23, vê se tem alguém dormindo aí do seu lado, dá um toque aí. Dá um toque aí, só dá um toque. Se ela estiver dormindo, ela vai dizer, não estou não. É para te ajudar, tá? Eu sei que tem gente que trabalhou o dia inteiro, mas por favor, não durma não. Diz assim, e quando completou a idade de quantos anos?
40 anos veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de quem? De Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando quem? O egípcio. Vamos tocar de novo nesse assunto. Olha para mim, por favor. Moisés pensou o seguinte: olha o que Moisés pensou. Agora estou preparado, eu vou lá e minha família vai me entender. A minha família vai te compreender. Entenda uma coisa: enquanto a promessa não se cumpre na sua vida, tem familiares seus que não vão te entender. Tem familiares seus que vão te criticar por causa da sua fé. Tem pessoas da sua própria família que não vão te enxergar como você é, uma pessoa de Deus. Eles só vão reconhecer que você é de Deus depois que a promessa o quê? Se cumprir. Não queira apoio deles. Você não vai ter apoio, não fique esperando apoio da sua família no momento do processo, porque muitas das vezes não vem. Então Moisés pensou, eu vou chegar lá e eles vão me entender. E eles não entenderam. E Moisés viu um egípcio maltratando o povo de Deus, e ele foi e matou o egípcio. Cuidado, hein? Aprenda aqui uma lição. Tem coisas que é horrível você ouvir, tem coisas que é horrível você ver, mas tenha paciência para você não fazer besteira e piorar a sua situação. Tem coisas que não é bom você ouvir, mas tenha paciência, não perca a sua razão, não perca a sua cabeça. Tem coisas que não é bom você ver, te faz mal ver, mas Deus está permitindo, tenha paciência. Amém? Cuidado com o seu emocional, cuidado com o seu desequilíbrio e com as coisas que dá vontade. Porque tem coisa que dá vontade, mas vontade dá e passa. Aí diz assim, parei no versículo 25. E ele cuidava que os seus irmãos o entenderiam. Já li esse, não foi? Não. Entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles o quê? Não entenderam. Não tem problema que as pessoas não estão entendendo. Fica preocupado não, daqui a pouco elas vão entender. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los o quê? A paz, dizendo, homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo, quem te constitui o príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem matastes o quê? O egípcio. Olha para mim, por favor. Ele foi levar paz. Tem gente que não te entende. Você está falando as coisas para o bem dela. Você quer levar paz para a pessoa, mas a pessoa não te entende. O que você pode fazer? Você quer dar conselho para o bem, mas a pessoa não quer ouvir. E Moisés chegou lá e falou assim, ó, vocês são irmãos, estão brigando por quê? Não tem necessidade. Aí um falou para ele, vem cá, quem te colocou como juiz? Quem te colocou aqui como príncipe? Nós já vimos testemunhos aqui de gente que trabalhava numa empresa e foi dar um conselho para a amiga de trabalho, a companheira de trabalho. Você está pensando que você é a dona da empresa? Você está pensando que você é o quê? Hoje ela é a dona da empresa. Ela nem estava pensando nisso, mas Deus já sabia o que ia fazer. E falaram para Moisés, você é príncipe? Você é juiz? Ou você quer nos matar como ontem você matou o egípcio? Em outras palavras, eu vi. E o diabo, ele sempre vai trabalhar jogando na sua cara o seu passado. Você pode já ter feito muitas besteiras na sua vida, mas tem chance para você, daqui para frente faça tudo certo. Mas o mal sempre vai jogar na sua cara o passado. O mal sempre vai querer trazer à tona os seus erros. Moisés errou. Então eles falaram, olha, eu vi que você matou. Eu vi. Quando falarem sobre o seu passado, não esquenta a cabeça não. É porque eles não sabem que Deus está te transformando, que você está mudando. E Moisés teve que fugir por causa disso, porque ele se precipitou. Ele quis fazer a coisa do jeito dele, ele quis fazer a coisa na hora dele, ele perdeu a cabeça. Não perca a cabeça. Aí a Bíblia diz assim para terminar, e esta palavra fugiu quem? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian.
onde gerou o quê? 2 filhos. Olha para mim, por causa daquela palavra, ele teve que fugir. Perna para quem te quer. Foi para Midian. Ele pensou o seguinte, ó, já está vazando aí que eu matei o egípcio, se cair na boca de Faraó, estou perdido. Vou embora. Fugiu. Foi para bem longe. Aí a Bíblia diz assim, ó. E completados 40 anos, apareceu-lhe quem? O anjo do Senhor no deserto. Aonde? No Monte Sinai. Aonde mais? Numa chama de fogo no meio de uma sarça. É incrível como Deus, olha aqui, como Deus escolhe pessoas simples. Às vezes você fica assim, mas eu não estudei, eu não tenho aparência, isso, aquilo. Deus escolheu você, acabou. Deus escolheu uma sarça seca. Deus escolheu um monte que não tinha muita expressão. Ele não escolheu o Everest, o Mont Blanc. Ele escolheu o Sinai, no meio do nada, do deserto. Ele escolheu uma sarça. Diga, ele me escolheu. Acabou. Ele escolheu você, e daí? Ele me escolheu, ele te escolheu. Moisés tinha fugido, e ele estava lá com 2 filhos, com a família dele, e de repente no Monte Sinai, ele tem uma experiência com Deus. Olha que coisa forte tem aqui, ó. Versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido o quê? A voz do Senhor. Olha para mim, por favor. Um dia desse o rapaz falou assim para mim, pô bispo, tanta gente está falando tanta coisa para mim, um manda embora de São Paulo, outro manda não sei o que lá, outro... Eu falei, vem cá rapaz, você ouve quem? Você é esse tipo de pessoa que ouve todo mundo, é? Cada um vai falar uma coisa, vai ficar doido. Ninguém dá palpite na minha vida não, eu ouço a voz de Deus e acabou. Cuidado você que fica ouvindo todo mundo, você quer que todo mundo te dê conselho, você fica procurando saber na boca de todo mundo a direção a seguir. Vai ouvir Deus. E Deus falou com Moisés. Diga, Deus fala. E quando Deus fala, nosso espírito acalma. Porque Ele nos dá a direção o quê? Certa. Aí Ele diz assim, versículo 32. Dizendo, eu sou o Deus de quem? De teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é o quê? É terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei aonde? Ao Egito. Aprenda aqui uma lição. Olha para mim, por favor, para você entender. Deus se revelou para ele. Como Jesus um dia se revelou para mim. O Espírito Santo revelou Jesus para mim. E eu quero que você também tenha essa revelação. Eu quero também que você tenha essa experiência com Jesus. Porque quando você tiver uma experiência com Jesus, vai ser diferente. Ali era o Moisés, até ele ter um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, passou a ser outro Moisés. Quando você tiver um encontro com Jesus, claro que você vai enfrentar lutas. Jesus passou por lutas? Passou. Jesus passou por tempestades? Passou, você vai passar também. Jesus passou por deserto? Você vai passar também. Jesus teve Judas no caminho dele? Teve. Você vai ter Judas no seu caminho também? Ou você acha que não vai ter? Você vai ter Judas, você vai ter traidores. Na sua caminhada, aprenda uma coisa. Você vai dar valor a pessoas que você pensa uma coisa acerca dela, e na sua dificuldade você vai ver que ela não é nada disso. E você vai ver que você não deu valor a pessoas que na dificuldade vai estar com você pelo que você é, não pelo que você tem. Você vai ter Judas. Você vai ter traições, você vai ter decepções na sua caminhada, mas no final você vence. Entenda, por favor. Deus se revelou para Moisés e disse assim: Moisés, volte para o Egito. Ele queria voltar? Eu pergunto para você, ele queria voltar? Escute isso, por favor. Você não deve medir forças com Deus. Quando Deus pedir para você voltar para algum lugar que você foi humilhado, envergonhado, não tenha medo, porque você volta para Ele te exaltar.
Às vezes Deus fecha até portas para ver se você enxerga o que Ele quer que você faça, a direção que Ele quer te dar, e você de repente não está enxergando. Hoje a mulher falou aqui à tarde que ela perdeu o emprego, e ela tinha um medo de trabalhar para ela, um medo. Ela abriu o negócio dela, hoje estava aqui agradecendo a Deus, terminando o ano, arrebentando e feliz da vida, porque ela entendeu a direção que Deus queria dar para ela. Vença seus medos, vença seus traumas. Ah, mas eu me dei muito mal com isso. Mas agora com Deus você pode fazer diferença. Vamos ler aqui, para terminar, versículo 35, só mais 2 versículos. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou quem? Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu aonde? Na sarça. Agora vá para o 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo o que? Prodígios e mais o que? E sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto. Por quantos anos? Por 40 anos. Olha para mim, aqui a promessa tinha o quê? Se cumprido. Aqui as pessoas que falou: você pensa que você é o quê, Moisés? Viu que Deus honrou ele. Aqui a conversa era outra. Aqui ele não precisou mais ficar distante da família, porque estava todo mundo perto. Ele voltou para o lugar aonde ele tinha sido humilhado, mas voltou para ser exaltado. Deus queria ser exaltado através de Moisés no Egito. Se Deus te leva para lugares que você não quer ir, é para Ele ser exaltado lá, porque Ele quer ser exaltado lá, diante daquelas pessoas que de repente é até difícil de conviver. Mas com Deus você tem paciência, tem equilíbrio, e você sabe que tem um propósito de Deus ali. No momento em que a promessa se cumpre, as pessoas vão te respeitar, e aquelas que falaram de você vão ver que Deus é contigo. Deu para você compreender? Durante 40 anos Deus fazia sinais, Deus fazia prodígios, Deus fazia coisas maravilhosas na terra, no mar, porque Deus é grande, Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, Ele é grande. A partir do momento que Moisés teve a experiência com Deus, daquilo que ele fugia, ele começou a encarar. Se Deus quer que você encare uma situação, não tenha medo. Se Deus está te colocando diante de um desafio, não tenha medo, porque com Deus você vence. Ele não conseguiu vencer do jeito dele, no tempo dele, com a força do braço dele, mas com Deus ele venceu. Diga: com Deus eu vou vencer. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.